Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas. Vamos lá! E qual será a personalidade hoje, a liderança religiosa que hoje nós vamos estudar? Como há na tela, nós temos Teresa de Calcutá, uma freira católica da Europa, mas que deu a sua vida na Índia. Vamos conhecer um pouco vida, obra de Teresa de Calcutá. Mas antes disso, trago uma reflexão da própria homenageada de hoje. Vamos ver? Acompanhem comigo. Como na tela, nós temos aqui: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá. Veja só que essa reflexão diz muito sobre o que a ação dessa grande missionária freira católica. E vamos caminhando aqui. Trago para vocês na tela uma fotografia icônica de Teresa de Calcutá. Ela que nasceu em 1910 e morreu em 1997. Madre Teresa, a madre dos pobres, como era chamada na Índia, em Calcutá. Vamos ver aqui um pouco sobre a biografia dela. Acompanhe comigo. Madre Teresa de Calcutá, certo? Nasceu em 10, como eu já falei, morreu em 97. Foi uma missionária católica da Macedônia, famosa por seu trabalho de ajuda às populações carentes do terceiro mundo, dos empobrecidos. Logo cedo, descobriu sua vocação religiosa. Com 18 anos, entrou para a congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Depois, ela sai desta congregação e cria a sua própria congregação, a Congregação das Missionárias da Caridade. Então, vejam só que é uma pessoa que se dedicou ao trabalho com os pobres, certo? Junto aos pobres. E vamos caminhando. Mas qual era a missão dela? A missão de Teresa, como aqui na tela podemos ver, dedicou sua vida aos pobres e em 79 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi beatificada pela Igreja Católica em 2003 e canonizada em 2016. Veja só que ela, por a sua ação, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E aqui nós temos na tela uma fotografia de Teresa de Calcutá, quando ela está recebendo em 79 o prêmio, o Nobel, o reconhecimento da paz. No discurso dela, ela fala justamente em que os países ricos devem ajudar os países empobrecidos. Essa necessidade, esse olhar para com os desfavorecidos. E ela foi canonizada em 16, como eu falei. Nós temos aqui na tela uma fotografia da época da missa, em que ela foi elevada aos altares. Então, Madre Teresa de Calcutá, reconhecida mundialmente pela caridade e elevada aos altares da Igreja Católica. Um pouco mais sobre ela, infância e juventude. Nós podemos ver agora aqui um pouco na tela. Nós temos seu nome aqui, Agnes Concha, conhecida como Madre Teresa. Nasceu em Skopje, na Macedônia, no sudeste da Europa, no dia 26 de agosto de 1910. A região em que ela nasceu, certo? Passou um período na Albânia como agora Macedônia. Foi educada numa escola pública da atual Croácia, ingressou na congregação de Nossa Senhora de Loreto com o consentimento dos pais. No dia 29 de setembro de 1928, entrou para quê? Na casa das Irmãs de Loreto, na Irlanda. Veja só essa realidade. Alguém que foi da Europa, vai para a Irlanda e faz sua missão na Índia, junto com os empobrecidos. Trago para vocês na fotografia dela aos 18 anos de idade, quando ela ingressa na congregação de Nossa Senhora de Loreto. E na Índia, o seu sonho era ir para a Índia, onde faria um trabalho missionário com os pobres. Em 24 de maio de 1931,
fez os votos de pobreza, castidade e obediência, recebendo o nome de Teresa. Ela, que era Agnes, recebeu o nome religioso de Teresa. Da Irlanda, a irmã Teresa partiu para a Índia. Veja só, lá onde as irmãs de Loreto possuíam um colégio, ela vai para a Índia, ainda na congregação de Nossa Senhora de Loreto, para trabalhar em um colégio. Agora veja só, lá na Índia, na cidade de Calcutá, onde passou a ensinar História e Geografia no Colégio de Santa Maria, dessa congregação de Loreto, mais tarde foi nomeada diretora. Quando ela está na Índia, ela sente a vontade de um trabalho mais próximo aos jovens, aos empobrecidos, aos excluídos. É aí que ela deixa a congregação de Loreto e funda a sua própria congregação, a Congregação Missionárias da Caridade, já que a sua congregação anterior era uma congregação de colégios e ela queria trabalhar junto aos empobrecidos. Trago para vocês uma fotografia dela, ela ainda na congregação de Nossa Senhora de Loreto, o hábito diferente. Então veja só que ela larga o trabalho nas escolas para partir justamente trabalhando com os mais empobrecidos. E aqui trago uma fotografia dela já com o hábito de sua congregação, das Missionárias da Caridade. O chamado para a caridade, é aí que nós vamos conhecer justamente quando ela parte para esse trabalho com os mais empobrecidos. Acompanhem comigo. Em setembro de 46, durante uma viagem de trem, ouvi um chamado interior que a fez decidir abandonar o noviciado, se dedicar aos necessitados, aqueles que têm necessidade. Depois de apresentar o seu plano, recebeu autorização do Papa Pio XII no dia 12 de abril de 48. Embora deixando a congregação de Nossa Senhora de Loreto, a irmã Teresa continuava religiosa, sob a obediência do arcebispo de Calcutá. Só em 8 de agosto de 48, ela deixou o colégio de Santa Maria e ela parte para a sua missão. Veja o chamado dela. Madre Teresa dirigiu-se a Patna para fazer um breve curso de enfermagem e em 21 de dezembro obtém a nacionalidade indiana, data em que a irmã reuniu um grupo de 5 crianças num bairro pobre e começou a dar aula. Pouco a pouco, o grupo foi aumentando. 10 dias depois, era cerca de 50 crianças. Tendo abandonado o hábito da congregação de Loreto, a irmã Teresa usava o sari branco, uma roupa indiana, certo? Justamente quando ela passa essa enculturação. Vejam só, ela que é uma religiosa, certo? Uma freira de uma congregação de escola, certo? Sente a necessidade de ir junto aos pobres na Índia, recebeu a cidadania indiana e ela se veste com um hábito que faz referência à cultura indiana. Então houve uma enculturação da Madre Teresa de Calcutá. Olha aí, certo? Justamente ela com algumas irmãs da congregação que ela fundara, sempre com esta missão da caridade. Por isso que ela é chamada na Índia, certo? A mãe dos pobres, a madre dos pobres, Teresa de Calcutá. Na Índia, vejam só, as missionárias visitavam os abrigos, levando mais que donativos, palavras amigas e as mãos que vão prestar um trabalho qualquer a esse pobre. Justamente é isso, olhem só, a missão. Então, falar do nome de Teresa é falar de uma pessoa que justamente dedicou a sua vida à missão. Ela continuou na sua igreja, continuou sendo religiosa, freira, mas ela vai para uma missão junto aos mais empobrecidos. E olha aqui na tela o nome da congregação dela, Congregação Missionárias da Caridade, congregação fundada por ela. E aqui nós temos um pouco da história das vocações. Vamos ver aqui? Em 19 de março de 49, as vocações começaram a surgir entre as suas antigas alunas do colégio, certo? Então aqui as moças começaram a entrar na congregação dela. Outras voluntárias também foram se ajuntando, foram aumentando até formar as missionárias
da Caridade. E em 49, a Constituição, a Irmandade começou a ser redigida, ou seja, em 49 houve o que? Começou a organizar os documentos da sua congregação e foi aprovada. Veja só, a congregação de Madre Teresa foi aprovada pela Santa Sé em 7 de outubro de 50. Em agosto, 7 de 52, é aberto o lar infantil. Então, justamente, começa a ação. E é aí que nós observamos o seu espírito cada vez mais voltado à caridade, ao compromisso com os mais empobrecidos. Então, é essa questão, é esse ponto aqui que o nosso componente ensino religioso trabalha, essa preocupação de ensinar a pluralidade, o respeito, a dignidade. Aqui nós discutimos sobre o quê? Várias personalidades de várias tradições religiosas. Então aqui hoje uma personalidade feminina, não é? A Madre Teresa, mas em outras aulas nós tivemos o que? Presença de outros membros de outras tradições religiosas. É isso aí, o respeito, a dignidade, sempre a valorização da pessoa humana. Trago para vocês, olha aí, uma fotografia da Madre Teresa recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel, justamente aqueles que recebem, no caso, são os semeadores da paz. Então, vejam só a importância desta personalidade. Vamos ver aqui, e aqui eu trago para vocês mais algumas informações sobre ela. Acompanhem. Em setembro de 85, foi reeleita superiora das missionárias da caridade. Nesse mesmo ano, recebeu do presidente Reagan, na Casa Branca, Estados Unidos, a medalha presidencial da liberdade, a mais alta condecoração do país. Em agosto de 87, viajou para a União Soviética, quando foi condecorada com a medalha de ouro do Comitê Soviético da Paz. E em agosto de 89, realiza um dos seus sonhos, abrir uma casa na sua Albânia, terra natal dos seus pais, na Albânia. Lembrar que a região que ela nasceu hoje pertence à Macedônia. Veja que ela recebeu um prêmio tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, ou seja, uma pessoa que ela é reconhecida mundialmente. E a obra continua. E aqui estamos finalizando, mostrando para vocês agora sobre a morte dela. Madre Teresa de Calcutá faleceu no dia 5 de setembro de 97, depois de sofrer uma parada cardíaca. Seu corpo foi trasladado ao estádio Netagi, onde o cardeal Ângelo Saldano, secretário do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente. E trago para vocês aqui o mesmo veículo que a levou, certo? O corpo da Madre Teresa foi o que levara anteriormente, anos antes, o corpo de Mahatma Gandhi. Veja só, a mãe dos pobres, a Madre Teresa de Calcutá. Então é importante a gente conhecer um pouco mais sobre essa questão, essa personalidade. E aqui eu trago uma fotografia sobre o velório da Madre Teresa junto às suas filhas espirituais, as missionárias da caridade. E aqui trago um pouco de informação sobre a obra dela. Missionárias da Caridade é uma congregação religiosa católica concebida e fundada por Santa Teresa de Calcutá com o único objetivo de viver a caridade no dia a dia, de modo a assistir, auxiliar os mais desvalidos e mais pobres. A congregação tem cerca de 4.500 membros em 133 países do globo. E nós finalizamos agora mostrando um pouco as frases da Madre Teresa. Atenção, vamos ver aqui. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Temos que ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. E é isso aí. Finalizamos hoje com a personalidade Madre Teresa de Calcutá, freira católica, uma europeia da Albânia, Macedônia, que fez sua vida à luta com os pobres, junto aos pobres, na Índia. E é isso aí, estudantes. Próximo encontro, teremos uma outra personalidade. Força!